O escritório parecia um palco onde todos encenavam versões polidas de si mesmos. Mas eu via além das aparências. Sabia que por trás de sorrisos ensaiados, existiam jogos de poder, traições silenciosas e uma hierarquia disfarçada de meritocracia. Eu trabalhava na empresa há anos, tempo suficiente para conhecer seus bastidores. E também tempo suficiente para ver a transformação do homem com quem me casei. Douglas e eu começamos ali juntos, batalhando por reconhecimento. No início, ele fingia me admirar, me incentivava a crescer. Mas tudo mudou quando ele conseguiu um cargo de destaque e passou a ganhar mais do que eu. No começo, eram pequenas coisas. Comentários disfarçados de brincadeira. Você podia se cuidar mais, né, Ariel? Ele dizia, rindo para os colegas. Eu tentava ignorar. Achava que era só o peso da responsabilidade subindo a cabeça dele. Mas logo ficou pior. Ele parou de fingir respeito, e as humilhações se tornaram parte da minha rotina. O que você acha dessa proposta, amor? Perguntei certa vez, durante um almoço na empresa, cercados por colegas. Douglas soltou uma risada seca e tomou um gole do café antes de responder. Amor? Estamos no trabalho, Ariel. Não precisa bancar a esposa carente. Aliás, você deveria focar em melhorar suas apresentações, porque do jeito que estão, ele nem terminou a frase, mas o olhar de desprezo fez questão de concluir. Senti o rosto queimar. Algumas pessoas riram baixinho, outras desviaram o olhar, fingindo não perceber. Eu quis revidar, mas me segurei. Já sabia que não adiantava discutir. Ele adorava me diminuir, e se eu reagisse, ele só usaria aquilo para me fazer parecer histérica ou incompetente. Em casa, era ainda pior. Ele me tratava como se eu fosse um peso, um incômodo que ele era obrigado a tolerar. Quando reclamei sobre suas atitudes, ele foi direto. Sou um homem de valor, Ariel. Trabalho duro, sou respeitado. Você está acomodada. Olha só para você. Sempre cansada, sempre sem graça. Eu mereço algo melhor. Eu merecia algo melhor. Mas não ia chorar. Não ia gritar. Eu ia me vingar. A partir daquele dia, comecei a registrar tudo. Instalei aplicativos de gravação no celular, escondi pequenos gravadores no escritório e na nossa casa. Cada palavra de desprezo, cada ofensa velada, cada ameaça sutil, tudo foi sendo guardado, organizado, catalogado. Ele achava que estava no controle, que podia me humilhar sem consequências. Mas ele não fazia ideia do que eu estava preparando. As gravações começaram discretas. No começo, eu não sabia exatamente o que faria com elas, mas sabia que precisaria de provas. Douglas era esperto. Nunca me agredia fisicamente, nunca levantava a voz em público de maneira escandalosa. Suas humilhações eram calculadas, feitas de modo que ele sempre parecesse apenas um homem exigente, alguém sincero demais. Mas eu conhecia sua verdadeira face. No trabalho, ele fazia questão de me sabotar. Cortava minhas falas em reuniões, desmerecia minhas ideias, olhava para mim como se eu fosse um erro que ele se arrependia de ter cometido. Ariel, você é lenta demais para isso, disse ele em uma reunião, balançando a cabeça e suspirando. Se quiser continuar aqui, precisa melhorar. Não vou ficar encobrindo seus erros. Ele adorava dizer isso. Não vou encobrir seus erros. Como se eu fosse incompetente. Como se ele, por puro altruísmo, ainda me desse um emprego. A maioria dos colegas já percebia o que ele fazia, mas ninguém se metia. Eu via o incômodo nos rostos de alguns, o desprezo nos rostos de outros. Ninguém queria desafiar Douglas. Em casa, as coisas não eram melhores. Ele se tornava mais cruel a cada dia. Se eu usava uma roupa diferente, ele revirava os olhos. Tá tentando parecer elegante agora? Soltava um riso curto. Bom, pelo menos tá tentando. Certa noite, eu estava exausta. Tinha trabalhado até tarde terminando um relatório que, ironicamente, era para ele apresentar. Quando cheguei, encontrei Douglas sentado no sofá, bebendo uísque e assistindo TV. Nem olhou para mim. O jantar? Perguntou, sem desviar os olhos da tela. Não deu tempo de cozinhar. Pedi comida, deve chegar em alguns minutos. Ele riu pelo nariz e finalmente me encarou. Até para ser esposa você é um fracasso. Aquilo doeu mais do que eu esperava. Não porque eu ainda me importava com ele, mas porque percebi que ele já não fazia questão de esconder o desprezo. Mas eu já estava me acostumando a ouvir e gravar. Peguei meu celular e deixei ligado ali, registrando tudo. Com o tempo, acumulei horas de provas. Áudios que mostravam sua arrogância, sua misoginia, seus insultos. Até mesmo algumas ameaças veladas.
o suficiente para destruir sua reputação. Mas eu ainda precisava de algo maior. Algo definitivo. E foi então que a oportunidade apareceu. Certa tarde, uma conversa no escritório me chamou a atenção. O diretor da empresa, Sr. Henrique, parecia desconfiado de algo em relação a Douglas. Vi quando ele chamou um dos supervisores para falar em particular. O relatório de orçamento do Douglas está cheio de inconsistências, comentou o diretor. Quero uma auditoria completa nisso. Se tiver algo errado, quero saber antes que se torne um escândalo. Meu coração acelerou. Inconsistências no orçamento? Se Douglas estava envolvido em algo ilegal, eu precisava descobrir. Não por ele, mas por mim. Eu queria vê-lo cair, e talvez essa fosse a chance que eu esperava. Naquela noite, enquanto ele dormia bêbado, peguei seu laptop e comecei a vasculhar. E foi assim que descobri. Douglas estava desviando dinheiro. Meu coração batia tão forte que eu sentia o sangue pulsando nos ouvidos. Douglas estava desviando dinheiro. Não era um erro no orçamento, não era um engano administrativo. Era roubo. Os arquivos estavam ali, escondidos em pastas mal nomeadas no laptop dele. Planilhas, transferências suspeitas, pagamentos para empresas fantasmas. Tudo organizado de forma meticulosa, mas não o suficiente para escapar de alguém que sabia onde procurar. A arrogância dele era tamanha que nem se preocupava em esconder direito. Talvez achasse que ninguém nunca suspeitaria de um homem tão respeitável quanto ele. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei sentada na cama, com o celular na mão, ouvindo algumas das gravações que já tinha coletado. Eu precisava pensar. O plano inicial era expô-lo pelos abusos e humilhações que eu vinha sofrendo. Mas agora eu tinha algo ainda maior. Na manhã seguinte, fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. Douglas já estava na empresa quando cheguei, distribuindo seu sorriso falso para os colegas, fingindo ser um líder admirável. Fui direto para minha sala e fechei a porta. Peguei o celular e fiz a denúncia anônima para o setor de auditoria. Enviei documentos, prints, cópias das planilhas. Tudo o que precisava para fazerem uma investigação formal. E então, esperei. Douglas entrou na minha sala no final do expediente, encostou-se à porta e cruzou os braços. O que você está aprontando, hein, Ariel? Perguntou, um sorriso cínico nos lábios. Meu estômago gelou, mas mantive a expressão neutra. O que você quer dizer com isso? Ele inclinou a cabeça, fingindo uma falsa preocupação. Você anda muito calada ultimamente. Não que eu me importe, até prefiro assim, mas você está estranha. Meu Deus! Ele desconfiava. Douglas era um canalha, mas não era burro. Ele sempre foi observador, sempre soube quando eu estava escondendo algo. Só estou cansada, menti, dando de ombros. Andei dormindo pouco por causa dos relatórios. Ele me analisou por um instante e então deu um sorriso satisfeito. Bom, então continue assim. Trabalhar duro pelo seu emprego é o mínimo que você pode fazer. Afinal, não tem mais nada que te torne valiosa. Minha vontade era de me levantar e socá-lo ali mesmo, mas eu só apertei os dedos contra a mesa e respirei fundo. A humilhação acabaria em breve. 2 dias depois, os auditores chegaram à empresa. O escritório estava em alvoroço. Murmúrios enchiam os corredores, olhares trocados com pressa, funcionários cochichando entre si. Os auditores chegaram pela manhã, sérios, focados, carregando pastas e laptops. Era oficial. A empresa estava investigando Douglas. Fiz questão de agir normalmente, como se não tivesse nada a ver com aquilo. Continuei trabalhando, respondendo e-mails, participando de reuniões. Mas por dentro, cada célula do meu corpo vibrava com a antecipação. Douglas percebeu rápido que algo estava errado. Que merda é essa? Ele resmungou para um dos colegas, apontando discretamente para os auditores. Fingindo desinteresse, me aproximei da mesa de uma das assistentes. O que está acontecendo? Perguntei casualmente. Estão auditando as contas da empresa. Ela respondeu em um sussurro. Parece que encontraram inconsistências sérias. Fiz um som de surpresa, como se estivesse ouvindo aquilo pela primeira vez. Douglas passou o resto do dia inquieto, tentando entender o que estava acontecendo. Vi quando ele ligou para contatos influentes, tentando descobrir quem fez a denúncia. Mas ninguém sabia. Ninguém jamais saberia. À noite, quando chegamos em casa, ele estava um monstro. Jogou a pasta na mesa com força e afrouxou a gravata, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. Isso é coisa de gente invejosa. Ele esbravejou. Eu sou a alma daquela empresa. Se alguém quer me derrubar, vai ter que tentar mais do que isso. Cruzei os braços, fingindo preocupação.
Você tem certeza de que não fez nada errado, Douglas? Ele parou abruptamente e me lançou um olhar fulminante. Tá me acusando de alguma coisa, Ariel? Me fiz de ofendida. Claro que não. Só quero entender. Se você não tem nada a esconder, então não há com o que se preocupar, certo? Ele cerrou os dentes e passou a mão no cabelo. Estava suando. Pela primeira vez em muito tempo, Douglas estava com medo. E eu amei ver isso. Na manhã seguinte, a bomba estourou. Douglas foi chamado para uma reunião urgente com os diretores. Alguns funcionários tentaram fingir que não estavam curiosos, mas todos sabiam o que estava prestes a acontecer. Sentei-me à minha mesa e esperei. Horas depois, ele saiu da sala com o rosto vermelho de raiva. Agarrou o celular com tanta força que parecia que ia quebrá-lo. Caminhou até sua sala e bateu a porta com força. As mensagens começaram a chegar no grupo dos funcionários. Douglas foi suspenso. Ele está sendo investigado por desvio de dinheiro. Dizem que ele pode ser preso. Mordi o lábio para segurar um sorriso. Mas ainda não era o fim. Eu tinha mais cartas na manga. A humilhação de Douglas estava apenas começando. Douglas estava acuado. Pela primeira vez, o homem que adorava se gabar de seu sucesso e tratar os outros como inferiores sentia na pele o gosto do desprezo. E eu queria mais. Depois de sua suspensão, ele tentou manter a pose, mas eu via o desespero em seus olhos. Passou os dias ao telefone, ligando para contatos influentes, tentando reverter a situação. Mas ninguém queria se associar a um possível criminoso. Eu fingia preocupação. Você acha que pode ser preso? Perguntei uma noite, enquanto ele bebia no sofá. Ele bufou, jogando o copo na mesa. Claro que não. Isso é uma conspiração contra mim. Eu sou um homem de valor. Essa empresa só cresceu por minha causa. Sorri por dentro. Ele não fazia ideia do que ainda estava por vir. Na manhã seguinte, aproveitei que ele estava no banho e enviei as gravações. Não apenas para os diretores da empresa, mas para os advogados da corporação e para algumas jornalistas que adoravam o escândalo. Os áudios mostravam Douglas humilhando funcionários, fazendo comentários misóginos, claro, me insultando de todas as formas possíveis. Agora, ele não era apenas um homem investigado por fraude. Era um chefe abusivo, um marido desprezível e um covarde. As mensagens começaram a chegar no meu celular. Meu Deus, Ariel, você viu isso? Acabaram de vazar áudios do Douglas. Isso é surreal. Ele tá acabado. Fingi surpresa. Quando Douglas chegou ao trabalho, percebeu que algo estava diferente. As pessoas cochichavam quando ele passava, os olhares eram carregados de desprezo. Ele olhou para mim. Pela primeira vez, havia pânico em seu rosto. O telefone do diretor tocou. 2 minutos depois, Douglas foi chamado à sala de reuniões. Dessa vez, ele não saiu apenas vermelho de raiva. Saiu pálido. Empurrou a porta do escritório e veio até mim. Foi você, não foi? Levantei os olhos do computador, mantendo a calma. Do que você está falando? Ele se inclinou sobre a mesa, os olhos faiscando. Você me destruiu. Cruzei os braços e sorri. Não, Douglas. Você se destruiu sozinho. Eu só me certifiquei de que o mundo soubesse quem você realmente é. Ele abriu a boca para gritar, mas, antes que dissesse qualquer coisa, 2 seguranças se aproximaram. Senhor Douglas, pedimos que nos acompanhe. Ele olhou ao redor, vendo todos os funcionários observando a cena. Vocês vão se arrepender disso. Gritou. Essa empresa não funciona sem mim. Os seguranças o arrastaram para fora. E, naquele dia, Douglas perdeu tudo. Mas minha vingança ainda não estava completa. Eu queria mais. E eu teria. Douglas foi levado pelos seguranças, mas sua voz continuava ecoando nos corredores. Os funcionários o observavam em silêncio. Alguns trocavam olhares discretos, outros murmuravam entre si. Todos sabiam que ele não voltaria. Eu permaneci sentada à minha mesa, de cabeça erguida, vendo seu império desmoronar diante de seus próprios olhos. Ariel, uma voz suave me chamou. Olhei para o lado e vi Júlia, uma colega de trabalho que sempre fora gentil comigo. Eu não sabia que ele era assim com você. Soltei um suspiro. Ninguém sabia, respondi. Ele sempre soube como manipular as pessoas. Ela assentiu, parecendo pesarosa, mas seus olhos brilhavam com algo parecido com orgulho. E então meu telefone tocou. Ariel, preciso que venha até minha sala. Era o diretor-geral da empresa. O momento que eu esperava. Caminhei até a sala envidraçada no final do corredor, onde 3 diretores me esperavam. Os rostos eram sérios, mas não hostis. Primeiramente,
Queremos agradecer pelas informações que nos forneceu, um deles disse. Você ajudou a evitar um desastre financeiro para a empresa. Mantive a compostura. Eu só fiz o que era certo. O diretor principal se inclinou para a frente. E queremos fazer o que é certo também. Douglas não apenas nos envergonhou, como deixou um buraco em um setor fundamental da empresa. Precisamos de alguém competente para substituí-lo. Meu coração começou a acelerar. Consideramos várias opções, mas não há ninguém que conheça melhor o funcionamento desse setor do que você. Minha respiração ficou presa na garganta. Está dizendo que... O diretor sorriu. Queremos oferecer a você o cargo de Douglas. Silêncio. Por anos, trabalhei duro, dei meu melhor, fui subestimada, ignorada e humilhada. Por anos, ouvi Douglas dizer que eu era insignificante. E agora, ali estava eu. No lugar dele. Sorri. Aceito. Saí daquela sala sentindo-me uma nova mulher. Não só pela promoção, mas porque, pela primeira vez em anos, eu era livre. E Douglas? Bem, eu ainda tinha o último presente para ele. Naquela mesma tarde, quando ele achou que já tinha perdido tudo, a polícia apareceu. As provas de fraude que eu havia reunido foram mais do que suficientes para uma investigação criminal. Ele foi levado algemado, gritando que era inocente, que aquilo era um erro. Mas não era. Ele sempre acreditou que eu era fraca, que eu não teria coragem de enfrentá-lo. Ele nunca esteve tão errado. A notícia da prisão de Douglas se espalhou como fogo. Em poucas horas, sites de fofoca e até jornais respeitáveis estavam divulgando a queda do homem de valor que, na verdade, era um criminoso arrogante. As manchetes eram deliciosas de ler. Executivo promissor é preso por fraude e abuso no local de trabalho. Gravações comprometedoras revelam o verdadeiro rosto de Douglas Martins. Esposa humilhada por anos vira peça-chave em sua derrocada. E essa última era minha favorita. No dia seguinte, assumi oficialmente meu novo cargo. Sentar na sala que antes era de Douglas foi um momento simbólico. Olhei ao redor, sentindo o peso da vitória. Aquele lugar não era mais dele. Agora, era meu. Alguns funcionários vieram me cumprimentar. Alguns pareciam arrependidos por nunca terem percebido o que eu sofria. Mas eu não guardava rancor. Meu foco agora era outro. Mostrar que eu merecia estar ali. Os primeiros dias foram de mudanças. Reuniões para reestruturar a equipe, ajustes nos projetos que Douglas havia conduzido de forma negligente. O ambiente no escritório mudou. Sem sua presença tóxica, os funcionários pareciam mais motivados, menos tensos. Uma tarde, Júlia entrou na minha sala com um sorriso cúmplice. Você já viu isso? Ela virou o celular para mim. No vídeo, Douglas era levado para a penitenciária, algemado, com o olhar perdido. Parece que não vai sair tão cedo, ela disse. Cruzei os braços, sentindo um prazer silencioso. Bem, ele disse que merecia algo melhor, respondi, irônica. Agora tem um novo lar. Ela riu. O tempo passou e minha vida seguiu. Aos poucos, me redescobri. Mudei o visual, comecei a me cuidar mais, não por pressão, mas por mim. Redescobri a alegria de viver sem medo. Douglas me subestimou. Achou que poderia me esmagar, que eu ficaria em silêncio para sempre. Mas eu provei que ele estava errado. E, no final, quem saiu vencedora fui eu.